E aí, gente, beleza? Vocês estão felizes? Nós estamos aqui para mais um tempo de qualidade e hoje eu tô com o pastor Bruno. E aí? Tudo bem, meu amigo? Tudo legal, graças a Deus. Espero que vocês estejam animados, porque eu tô muito animado com esse papo. E aí, pra gente começar, eu queria saber a sua história de conversão. Você não é daqui da nossa região, né? Como que você conheceu a Cristo e chegou aqui? Legal. Como o Leandro disse, eu sou Bruno, sou pastor do lugar de comunhão aqui em Caxambu. E eu sou nascido e criado numa família evangélica, num lar evangélico. E eu fui me convertendo com o passar do tempo, entendendo o que era cristianismo, entendendo o que era igreja. Mas graças a Deus eu tive a misericórdia e a graça de nascer num lar evangélico. Meu pai é músico, minha mãe hoje é diaconisa na igreja e tudo mais, lá no Rio de Janeiro, né? E aí eu fui participando de tudo que se participa na igreja quando criança, grupo de crianças, adolescentes, jovens e tudo mais, mas só que com 15 anos foi quando eu entendi um pouco mais do meu chamado, entendi o que Deus queria para mim, mesmo tendo nascido na igreja. Desde a minha infância eu vim ouvindo Deus dizer algumas coisas, não, eu vou fazer isso com você, eu vou fazer isso contigo e tudo mais. E tem uma parte que é bem engraçada, eu tava lembrando hoje, cara, disso que quando eu tinha por volta de 8 para 9 anos, eu tava na igreja, né? Aí chegou uma profeta e disse pra minha mãe assim, eu lembro que foi a profecia que eu entendi. Chegou minha mãe e falou assim, não, Deus vai levar ele pras nações, ele vai ser um pastor, um pregador, tá louco, minha família é toda de músico, eu vou ser pastor. Porque o único pastor que tinha na minha família era o meu avô e tal, foi implantador de igrejas. Aí eu falei, não, você é pastor nada não, e tal, não sei o que. Aí Deus deu um joinha pra mim e falou assim, não, beleza, vai sair tua vida aí, depois a gente conversa. Aí eu fui seguindo a minha vida e tal, não sei o que, aí fui ministrando louvor e tal na igreja, aprendendo a tocar violão e tal. Quando eu fui me vendo, cara, já tava pegando assim 7, 8 vezes por mês. Eu falei, cara, tudo que eu não queria já tava acontecendo comigo. E aí foi muito legal porque Deus deixou o meu caminho ir e tal. E aí, quando a gente comecei a ministrar louvor com 14 para 15 anos, era um culto de adolescente e tal na igreja. E aí o pessoal mais velho foi me vendo cantar, me vendo ministrar. E falou assim, não, vem pra cá, cara, vem, vamos andar com a gente, vamos se aprender um pouco com a gente. E aí eu ia pro ensaio dos caras, ficava lá olhando e tal, ensaiava. Eu, quem vai cantar hoje é o fulano. Eu, bom, beleza, e tal. Ensaiava pra não cantar e tal. Mas foi escola, eu fui aprendendo e tal, e fui desenvolvendo toda essa situação. Na denominação que eu fazia parte, você vai, o que der você faz, o que rolar você vai fazendo. E aí eu fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra, cantava, orava, pregava, lia a Bíblia e tal, não sei o que e tal. E até que quase 10, 11 anos atrás, foi quando eu comecei a namorar a Evelyn, que hoje é minha esposa e tal. E aí foi quando eu entendi um pouco mais da minha vocação. Quando eu, apesar de estar fazendo direto, de estar ali envolvido, de estar ali ministrando, foi a hora que me deu um estalo que eu entendi que Deus queria me levar a um novo nível. E aí a gente tem os nossos navios para Tarsis, né, cara? Eu entrei em vários navios para Tarsis e tal. Eu falei, não, beleza, a igreja mega tradicional, eu vou deixar meu cabelo bem grande, vou usar um cordãozão de miçangas, uma calça bem rasgada, eu nunca vou ser consagrado a nada, diácono, presbítero, nem nada. E fugia direto, eu dei todo jeito pra eu poder forçar pra não entrar naquela parada, cara. E todo lugar que eu ia, Deus falou assim, não, Deus vai te usar, não sei o que. Eu falei, ó como é que eu tô, velho, Deus vai me usar nada e tal. E aí, o que era muito legal, porque o pastor da igreja que eu fazia parte, nesse período de 14 para 15 anos, foi quando ele chegou lá, cara. E eu lembrei disso há uns anos atrás, que eu tava no pátio da igreja, assim, ele encostava de carro e olhava pra minha cara e falava assim, pô, você vai ser pastor. Aí eu, tá, beleza. Só que eu tava todo zoado ao ponto de não ser, cara. E eu vi meus amigos serem consagrados a diáconos, a presbítero e tudo mais, não sei o que. Aí, cara, quando foi no ano de eu casar, eu olhei pra minha esposa e falei assim, vou saber de uma coisa, eu vou mudar. Ela falou, vai mudar o quê? Eu falei, vou mudar meu jeito de vestir e tal, meu jeito... Algumas coisas na minha vida. Ela, por quê?
Porque eu entendi que Deus quer alguma coisa de mim que não dá mais para poder fugir. Uau. E aí foi quando eu deixei, não que aquilo nunca me prendeu. A gente vai entendendo que as coisas não nos prendem, né? Então isso não me prendia de jeito nenhum. E aí eu peguei e falei com ela, falou, sério, amor? Eu falei, sério. Aí beleza. E aí faltava 2 meses, 2, 3 meses para eu poder casar. E aí meu pastor é muito assim, o pastor da igreja onde eu era muito fora da caixa, ele tinha umas saídas assim, eu falei assim, vou fazer isso agora. Pô, mas não tá no protocolo, mas tudo bem, cara, eu vou fazer, Deus mandou fazer, eu vou fazer isso agora e tal. E aí a gente estava tendo uma conferência de família na igreja e tal. E aí ele virou pra líder e falou assim, amanhã eu vou consagrar umas pessoas aqui, diaconisa e tal. Aí eu tô lá de boa, dormindo, isso aqui. Aí eu falei assim, isso aqui é o presbítero Bruno. Aí eu não. Aí, você sim, desce, vambora. Quando eu dobrei o joelho, cara, foi muito tremendo. Ele botou a mão em mim e falou assim, eu disse pra você que um dia você ia ser pastor. Aí me deu um choque, sabe? Assim, eu já tava na pegada, já tava fazendo, viajando e tal, ministrando louvor, palavra e tal. Eu ia pra um lugar, cantava, no outro lugar mandava eu pregar e tal, então eu ia fazendo. E aí, naquele dia, Deus me chocou e tal. Foi um ano que há quase 10 anos atrás, né? 9 anos atrás, vai fazer agora. Que me chocou, assim, que eu falei, caramba, entendi minha vocação, entendi mesmo minha conversão. Uau. Dentro desse período a gente foi, de altos e baixos, porque se nascer na igreja, cara, não quer dizer que você é da igreja, que você faz parte do corpo, que você entende, eu fui batizado, cara, não quer dizer muita coisa. Você tem que ter um real encontro com Deus. Então eu fui me encontrando com Deus com o passar do tempo, com os momentos, e foi bem legal, cara. Uau, que legal. E aí, nessa caminhada, são 9 anos então, assim, pastoreando, podemos dizer assim? Pastoreando, entendendo o pastoreio, são 9 anos, cara, dentro dessa história. E aí nós nos casamos, e aí 2 anos depois, melhor dizendo, eu tava em casa, e aí tava me mudando, cara. E Deus ativa o nosso chamado nos melhores momentos da nossa vida. Nem sempre são nos piores. Às vezes Deus vai fazer algumas coisas na nossa vida nos melhores. Na hora que você fala assim, tô muito bem. Aí Deus fala assim, cara, a nuvem tá se movendo. E aí eu tava muito bem e tal. Aí a gente passou aqueles 2 primeiros anos de casado, perrengue, você morando numa casa que ou entrava minha esposa, ou entrava minha família, ou entrava a família dela. Porque a minha esposa é daqui, de Caxambu, e ela foi pro Rio fazer faculdade de fisioterapia. E aí lá no Rio a gente se conheceu e tudo mais, congregamos na mesma igreja. E aí estávamos saindo da casa muito legal onde a gente estava e indo para outra. E eu no meio da mudança e tal, não sei o que, daqui a pouco o pastor ligou e falou assim, Bruno, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então, eu preciso que você vá para Bolívia. Pra quê? Do nada, assim, cara. Aí pra quê? Bolívia, hein? Eu falei, a igreja lá tem filiais na Bolívia e tal, são quase 200 igrejas que ele tem aberta lá. Aí eu falei assim, beleza. Aí eu, sério, pastor? Pastor, mas não dá não. Desliguei o telefone. Aí a minha esposa, amor, o que era? Eu falei, pastor, aí, o que ele queria? Que fosse pra Bolívia. E aí, amor? Eu falei que não. Você tá louco? Como é que você fala não, pastor? Eu falei, não, que não ia, tô me mudando. E eu tava saindo de uma casa muito pequena para uma casa maior. A gente tinha um planejamento de abrir uma empresa, minha esposa é fisioterapeuta e tudo mais. Sim. A gente ia abrir uma clínica para ela dentro da casa e tal. E tava tudo muito legal, ia abrir mão daquilo. Eu falei, tá louco. Aí desliguei o telefone, ela, amor, você não podia ter feito isso, vamos conversar. Eu falei, agora já fui. Vou ligar pro pastor. Aí liguei pra ele. Cara, ele não me atendeu. Eu acho que o número dele, esse número não existe, esse número tá desligado. E aí a gente ficou acho que de abril até novembro no silêncio. Ele passava por mim, falava comigo, mas não falou nada com ninguém, de boa. E até um dia que a gente tava lá na igreja e ele falou assim, irmãos, poxa, eu precisava de um pastor jovem para pastorear os brasileiros lá em Santa Cruz de La Sierra, numa cidade universitária e tal, no estado universitário. E eu precisava de alguém lá. Eu pensei no Bruno e na Evelyn, né? Mas eles não querem. Aí só que naquele período eu já tinha aceitado.
Sim. Porque a gente aceita a vontade de Deus antes de expor para os homens. E era um período, cara, que tudo que eu ouvia, tudo que eu lia, tudo que as canções, os louvores me direcionavam para missões. Direcionava para o meu chamado, direcionava para aquilo que Deus estava querendo naquele momento da minha vida. E aí foi o dia que eu olhei para minha esposa e ela falou assim, beleza, vambora. E aí eu fui, peguei, estava sentado assim nos bancos da igreja, nas cadeiras da igreja, escrevi um papel para ele, falou, pastor, eu vou. Mandei para ele. Ele parou a pregação no meio do curso, falou assim, não, calma aí, rapidinho. O Bruno disse que vai para Bolívia, eu tô mandando ele daqui a um tempo. Aí fui, peguei. Passou um tempo, isso foi em novembro de 2014, em março de 2015, aí eu fui ser pastor, mas literalmente em tempo integral. Eu já era em tempo integral. Caso eu estiver falando muito, você me corta. Não, tá bom demais. Eu entendo que o tempo integral, eu sou pastor em tempo integral. Quando? Quando você para de trabalhar e vai só viver da igreja? Não. Você entende que a sua vida ministerial é integral quando você está dentro da sua casa, você está na faculdade, você está no trabalho, meu irmão, e a obra de Deus não sai da tua cabeça, cara. Eu tenho que ganhar alma aqui, eu tenho que evangelizar pessoas aqui. Sim. Então, quando eu estava no campo missionário, eu descobri que eu sempre fui integral e não sabia. E aí foi quando, em março de 2015, a gente foi para lá. Cara, foi muito desafiador, muito desafiador. É isso que eu queria que você falasse, tipo, uma coisa que foi muito difícil, uma coisa que foi muito legal, e eu até acho que pode ter tido alguma coisa engraçada, porque engraçado. É completamente diferente, né? Eu fui pra Bolívia sem saber falar nada em espanhol. A gente brinca quando a gente vai falar sobre missões, que o máximo que a gente sabia de espanhol era de assistir novelas do SBT. Não sabia mais nada. A gente não sabia mais nada de espanhol. E aí, cara, a gente foi e tal. Quando chegamos lá, era um evento de pastores e tal. E chegamos lá, tava entrando o inverno, né, de março para abril. Lá já começa o inverno. Inverno é rigoroso. Rigoroso, porque a gente foi para poder pastorear em Santa Cruz, só que a gente foi para Cochabamba. Até ontem eu postei um TBT lá de Cochabamba. E em Cochabamba você já tá ali na linha da Cordilheira dos Anjos, então você já começa a ver neve, o negócio já começa a ver lhama, já o negócio já é bem bravo. E aí a gente foi, e ali eu descobri o que é dom de línguas, cara. A gente tava lá sentado e tal, e todo mundo falando espanhol, óbvio. E eu olhei pra minha esposa e falei assim, você tá entendendo o quê? Ela falou, não tô entendendo nada. Aí eu tava com uma apostila na mão em espanhol, eu falei, não tô entendendo nada. Eu falei, Senhor, me ajuda aqui. Cara, como não sei se acho que você vai acreditar, como um sopro assim, a minha mente abriu, os caras falavam, eu não entendia. Nossa. E aí o negócio veio na minha mente, assim, gente, você tá, então, é isso mesmo, amor? Ela é isso mesmo. Eu falei, pô, beleza, tranquilo. E aí, tal. E aí o pastor da igreja lá do Rio chegou e anunciou que eu tava lá e tal, o Bruno tá vindo pra cá com a Evelyn pra poder pastorear. Vamos ouvir eles cantarem. Eu, o quê? Eu, sério? Cara, eu vou cantar o quê? Aí eu peguei o violão, já tinha descoberto que se cantava muito na América Latina, se cantava algumas canções de Jesus Culture traduzidas, né, e tal. E aí eu fui, peguei e comecei a cantar a canção do Apocalipse. Aí comecei a cantar, cantei em português, daqui a pouco eu tava cantando em espanhol, mano. E aí fluiu. Uau. E aí eu sei que, tipo, a gente tava lá, isso foi muito espiritual, de todas as experiências, essa foi muito pesada pra mim, porque eu tava lá e 3 meses depois eu tava dando aula de escola dominical, eu tava dando aula de música, eu tava dirigindo culto sozinho, o pastor da igreja lá com quem eu trabalhava, ele é brasileiro e professor de espanhol, só que o que a gente menos tinha tempo era de aprender espanhol. Então isso foi a parte muito legal. Você fez outra pergunta? Foi isso? Eu falei, qual foi a coisa mais difícil? Foi a adaptação pessoal, porque o sistema lá é muito diferente. Nosso aqui... Você fala na liturgia do culto ou no dia a dia? Governo. Liturgia do culto não. Liturgia do culto, os caras são punk. Lá, meu irmão,
Você canta 5 músicas e o nego tá querendo que você cante mais. Você prega 40 minutos, 1 hora, pastor, não, pastor, vamos embora não, vamos continuar cantando e tal, não sei o que, emenda, mano. Emenda aí, você dá emenda aí. Os caras emendam os louvores em espanhol, no dialeto, que é quechua, aí são os outros lá. E aí você vai embora, cara, não tem pressa de ir embora. Então, questão de liturgia de culto foi bem legal. Mas a questão de governo é muito complicado lá, porque é muito daquilo que a gente saiu e não quer voltar, vocês me entendem, né? Então, tipo assim, era muito daquilo que a gente saiu e não quer voltar. A corrupção é algo muito escrachado e tal. E aí, sim, isso se torna muito difícil mesmo. Porque a moeda que governa lá é o dólar. Não é o peso boliviano. O peso boliviano não custa nada. Então, tipo, eu aluguei uma casa que no início de 2015, a casa estava custando $500. Início de 2015, $500 era R$800. Quando chegou em outubro de 2015, foi quando estourou uma crise braba. Não sei se você lembra, aqui no Brasil, estourou uma crise financeira braba aqui no Brasil. E aí o dólar cresceu muito. Esses R$800 viraram 1.500. Então você tinha que pegar a grana que os meus mantenedores, que a igreja mandava, eu já tinha que ir convertendo pro dólar. E aí financeiramente foi muito brabo, assim. Agora, o legal dentro dessa situação financeira é porque nós trabalhávamos com uma comunidade de brasileiros, cara. E aí a medicina lá é muito barata, diferente daqui, né? Você entra pagando um valor e sai pagando o mesmo valor. O que eles querem? Se você vai pagar $500 de aluguel, se você vai pagar em bala, se você vai pagar em bolacha, biscoito, eles não querem saber. No final das contas, eles querem os $500. Então, só que para quem está convertendo, fica bem complicado, né, cara? Fica bem difícil. E aí, a gente foi trabalhando com os brasileiros, aí fomos descobrindo brasileiros que estavam lá, que estavam afastados da igreja, né? Que estavam... O condomínio onde eu morava só tinha brasileiro, cara. E aí a gente foi lidando com eles, tirando essa parte da situação de governo, da corrupção, você está no meio da rua, o policial abrir tua carteira, pedir dinheiro, e aí na cara dura, não quer nem saber, tipo assim, o cara fala assim, é estrangeiro? É estrangeiro, ele sabe que a gente tem que andar com dólar. Aí ele pede teu documento, some teu documento, quando você vê, sumiu com teu dinheiro também. Então isso foi muito punk. Agora, a gente chegou em março, em abril eu fui dormir dentro de uma tribo indígena, cara. Que fenomenal. A minha esposa, ela tem um propósito com Deus que sempre no dia do aniversário dela, ela quer entregar de alguma forma. E aí o pastor falou assim, eu tô abrindo uma filial dentro de uma tribo. Aí eu falei, sério, cara? Aí ele E a gente vai pra lá do dia 13 pro dia 14. Eu falei, caramba, é aniversário da minha esposa. Aí eu falei, amor, isso aqui não, eu vou. Sério, cara, você vai mesmo? Não, vou. A gente não tinha filho, não tinha nada. Aí vamos e tal. Aí a gente pegou e dormiu dentro da tribo, cara. Chegamos lá, eram 3 a 4 estádios de futebol, assim, aberto. A gente passou um perrengue de ônibus, carro e barco pra entrar dentro da tribo. Caraca. Bem doido, assim. E aí, quando a gente chegou lá, eram muitas pessoas, só que a maioria daquelas pessoas estavam com tuberculose. Nossa. 70% daquelas pessoas eram crianças que tinham perdido o pai e a mãe com tuberculose. Nossa. E aí, cara, a ordem que deram pastor, você vai? Eu vou. Só que não deixa ninguém botar a mão em você, porque tuberculose é respiração, né, cara? Aí beleza, aí a gente foi cantando, que quando eu olhei pra trás tinha umas 15 crianças em cima da minha esposa, tia, não sei o que, pá, não sei o que. E aí a gente lá, e eu fui ganhando um amor por eles, cara, fui ganhando um amor e tal por eles. A hora que essa experiência da tribo foi muito legal, porque a hora que acabou lá, aí veio uma senhora e falou assim, pastora, qual é o seu nome? Aí a minha esposa disse, Evelyn. Ela, ai, que linda. E essa aqui quem é? A minha esposa perguntou, minha neta. E os pais dela? Estão ali no hospital em quarentena, dentro da tribo, né? Aí a menina linda demais. Aí ela falou assim, e qual é o nome dela? Aí a senhora, agora vai ser Evelyn. Aí eu, oi? Agora vai ser Evelyn. Aí minha esposa,
Não, ela não tem nome e tal, assim, que é Miss Evelyn. Ah, tá. Aí a senhora, os pais dela vão morrer daqui a pouco. Aí a gente, ah, tá. Leva pra vocês. Aí eu, o quê? Aí, não leva pra vocês e tal. Aí a minha esposa, amor, a menina é linda, não sei o quê. Eu falei assim, mas sai dentro da tribo com uma criança, a hora que chegar ali fora, alguém prende a gente por tráfico. Sim. E aí foi isso, mas a experiência lá de 2015 foi muito massa de ter vivido esse dom de línguas. Uau. E essa vivência intensa ali, de ter que me acostumar, de ter que me adaptar às tradições, mas foi bem legal. E uma coisa engraçada que aconteceu lá, assim? Cara, então, a Bolívia você tem duas situações massa. Uma turma que olha pro negro e repudia. Eles são todos indígenas. Você não pode chamar de índio. Não pode chamar de índio. Índio é racismo. Você tem que chamar de indígena. Aí eles são indígenas, tudo pele vermelha, aí e tal. Aí uma turma que tem o racismo. Aí vê o negro, ele já dá aquela e tal, desdenhada. E tem a turma que acha que a pele negra dá sorte. Aí o cara vai botar a mão em você e tudo mais. Pô, não, cara. Aí a gente chegou numa escola para poder fazer evangelismo e tal, com um amigo, o Robson, que é missionário do Proclamando das Nações. Aí chegamos lá numa escola, não sei o que, na hora que abriu a porta assim, da secretaria da escola. Aí o pastor foi, abriu e tal. Aí ele falou assim, eu sou pastor, a gente veio aqui dar uma palestra, não sei o que, tô aqui com o pastor. Aí, quando a senhora olhou pra mim, aí ficou olhando pra minha cara assim, né? Aí o cara, vai dar treta esse negócio aqui. Aí ela ficou olhando, e ele, quem é? É o pastor. Aí ele é negro. Aí assim, aí gente, todo mundo tá vendo, né? Aí a senhora, ele é negro? Ai, eu posso botar a mão nele? Eu posso botar a mão nele. Aí quando eu olhei pro lado, os pastores que estavam comigo, a minha esposa, né, se escangalhando de rir, eu totalmente sem graça. Porque o negro da sorte, que não sei o quê. Só que aí eu fui pegando as manhas para poder evangelizar. Tipo, rolava essa situação dessa possível achar que dá sorte, que a pele negra dá sorte, e da turma que desdenhava, que tinha um racismo bem escrachado mesmo. E aí eu pegava, me olhava muito, eu chegava perto e evangelizava, cara. E aí foi quando eu destravei justamente nessa questão, porque eu achava que meu ministério era só dentro da igreja. Eu não tinha essa sacada de estar no meio da rua, você olhou pra mim, você me comprometeu, eu tenho que criar amizade contigo porque eu tenho que te levar pra um caminho bom. Isso foi maneiro. E tipo, a igreja lá tem muita gente, assim, é um país muito evangelizado ou não? Sim, é um país muito evangelizado, cara, muito. Você tem igrejas, assim, fenomenais. O pastor Luiz Hermínio Vídeo, quando vai lá, já foi lá e tal. E eles têm muitas igrejas, de várias denominações. Só que o que acontece é muito catolicismo e muitas crenças. Acreditam muito em bruxa, acreditam muito em caveiras. Aí você tem o Dia dos Mortos, que tem em estados e cidades onde as pessoas carregam os seus crânios de caveira, assim, cara, para um culto. Isso aqui não fosse normal, entendeu? Tipo assim. Então eles levam dentro dessa pegada. E aí você tem que vir dosando. Por quê? A pessoa sai do catolicismo extremista mesmo, assim, um negócio violento. Sai do catolicismo, sai das idolatrias dela e entra para a igreja. Se a gente, como pastor, não der o trava, você vê eles trocarem a idolatria por uma imagem, pela idolatria por um sacerdote. E aí você vai muito dentro dessa. Entendi. Mas apesar de tudo isso, cara, o avivamento é um negócio fenomenal. É muito massa. E aí você tem várias igrejas. Só que assim, quando você vai subindo a cordilheira, você tem igrejas em lugares bem altos e muito frios. E aí é uma parada que é legal, assim, a folha de coca lá é liberada. De boa, liberada, de boa.
a turma masca folha de coca porque ela é broncodilatadora, tem toda uma sessão de medicina. Viu? O Guerreiro, quando ele jogava lá, isso. Aí os outros zoavam o meu Flamengo, que ia lá pra cima e perdia, mas eu não sabia que era alto, que não tinha como, não tem como. Você chegou aí nesse lugar bem alto? Cheguei, cara, eu cheguei. E aí, realmente é... Realmente, a gente tava lá a gente tava em Cochabamba e a gente subiu pra uma igreja lá, Ministério lá do Rio, que é o Trazendo a Arca, que são os amigos nossos lá. E a gente subiu, cara. Foram quase 40, 50 minutos de carro subindo. Leandro, você vai de carro daqui a pouco assim... Você não consegue, cara, que vai faltando ar, é muito assim. Imagina jogar bola. Não, aí quando a gente subiu, tinha os moleques batendo bola assim, igual aqui no meio da rua. Aí hoje, cara, vamos bater a bola. Eu falei, não consigo nem respirar, cara. A gente não conseguia nem cantar. E aí você vai subindo. Só que por conta disso, a Bolívia ela foi colonizada pelos espanhóis. E aí, eu sempre achei muito legal e tal, não sei o quê. Só que os espanhóis descobriram que a folha de coca, ela fazia bem. Ela deixa o cara ligado, lógico, né? E ajuda ele a respirar bem. Só que em lugares onde não se precisa, o cara já entrou no vício. Então eles passam a vida ali boleando, sabe? Aquele negócio que, igual tinha um desenho na televisão, que os caras ficavam com o negócio na boca e boleando. E aí... Só que você vai dentro da igreja. O cara tá... Irmão, você tá dentro da igreja, você tá na porta da igreja assim, daqui a pouco chega o cara mascando assim, folha de coca. Tipo chicletinho. Tipo chicletinho. Cospe e você, caramba, cara, o que é aquilo ali? A gente tá com reunião de pastores assim, daqui a pouco vem pastor, café, chá. Aí, beleza, né? Eu falei, tomei o café. Aí daqui a pouco eu falei assim, chá. Aí eu, pô, que chá é esse? Aí eu perguntei, cara, esse chá aqui é de quê? É chá de coca. Eu falei, sério, mano? Aqui não é pecado. Porque é um chá puro, aí é de boa. Mas essa situação, assim, é bem hilária, de você olhar e falar assim, caramba, os caras estão tomando chá de coca dentro da igreja, na porta da igreja. É um lance normal. Esse choque de cultura é muito legal. É muito massa, cara. Porque você sai, eu saí do Rio de Janeiro. Grande, todo mundo tinha contato com todo mundo e tal, não sei o que, uma organização e tal. E aí quando você chega lá, apesar da igreja que eu fazia parte, a gente sempre teve contato, essa ponte, Brasil, Bolívia e outros países. Então pra mim era normal ver os caras, mas tá ali, morando ali com eles, andando com eles, sabendo que eles estavam a fim de fazer e tal, e foi uma escola bem massa. Nossa, muito legal. Muito legal. E aí, como que depois você voltou pro Brasil, e aí como que chegou a Caxambu, né? Então, lá em 2015, a gente estava num sítio, jogando bola. Um pessoal, um momento lá de comunhão com a igreja. E aí uma pastora sentou do lado da minha esposa e falou assim, pô, você sabe que você vai embora, né? E ela falou assim, como assim, cara? Tem alguma coisa pra você fazer lá no Brasil ainda. Tem muita coisa pra você fazer no Brasil ainda. Aí ela, pô, o Rio... Ela falou assim, não, Deus disse que não é no Rio. Você vai passar no Rio. Mas existe um lugar e tem um povo para você poder cuidar. Uau. E aí eu fiquei assim, caramba. E minha esposa vai começar comigo. Beleza, a gente voltou de férias. Em novembro de 2015 a gente voltou de férias e tal. Íamos voltar para lá para poder pastorear uma outra igreja numa outra cidade. Em Guaiará-Mirim, que é a fronteira com Guajará aqui no Brasil. E aí a gente ia voltar e tal, Deus moveu pra gente não voltar. A gente ficou lá, 2015 para 2016. E aí voltamos pra igreja e tal, para as nossas atividades. E aí eu comecei a liderar adolescentes na igreja. Foi uma outra escola bem massa também. E Deus começou a falar. E aí de novo, como eu disse no início da conversa, cara, nos melhores momentos, a gente pegou um grupo que estava com 15 para 20, quando o grupo chegou a 60, Deus falou assim, agora chega, vai embora. Eu estava numa reunião de oração com o pessoal, e aí uma pastora olhou para mim e falou assim, Bruno, toda vez que eu olho para você, Deus me fala Minas Gerais. Aí eu na hora, cara, porque Deus confirma contigo, aí eu falei assim, pô, de novo não. Aí Deus falou assim, pô, Minas Gerais e tal, Minas Gerais. E aí depois eu sentei com ela para poder conversar, a gente teve um momento de mesa, tentamos para poder conversar, e ela falou, Bruno, o que é isso?
Aí eu falei assim, eu tô entendendo bem o que Deus está falando, mas deixa quieto. Isso já era de 17 para 18, 2017 para 2018. Deus começou a mover e tal, até que ela falou. E aí um belo dia, já em 2018, eu vim conhecer o pastor Guilherme Molina, que foi meu pastor. Ele morava na Colômbia e ele foi para o Rio de Janeiro fazer missões e tal, a convite de uns amigos. E ele foi pregar lá na igreja. E um dia eu estava na igreja, assim, eu ia pregar, cara. O pastor tinha deixado escalado para poder pregar. E aí, assim, eu sou muito tipo... Se você falar assim, tem um cara atirando ali, eu enfrento. Mas se Deus falar assim, não vai, cara, eu nem me movo da cadeira, porque eu sei que vai dar B.O. E aí naquele dia eu ia pregar. E aí Deus falou assim pra mim, não prega, põe o pastor Molina pra poder pregar. Aí eu olhei pro pastor da igreja e falei assim, pastor, não vou pregar não. Aí ele falou assim, mas como assim você não vai pregar? Você tá escalado pra poder pregar. Eu falei, não, põe o pastor Molina pra poder pregar. E aí ele falou assim, mas quem vai traduzir? Eu falei assim, eu traduzo, de boa. E eu comecei a traduzi-lo e tal, e fui conhecendo a ele. E aí a gente foi se alinhando, cara. E um belo dia eu não estava na igreja, ele chamou a minha esposa e falou assim, Evelyn, Deus me revelou um lugar, vocês num lugar. Aí a minha esposa, o lugar era assim, muito lindo. Tinha um rio que corria no meio da cidade. E tinham muitas pessoas. E era um lugar de muita tranquilidade. Que lugar é esse? Aí, na hora, Deus instalou no coração dela, falou assim, Caxambu. E a nuvem estava se movendo. Eu falei, tá, beleza. E fomos vendo. E aí Deus foi usando a ele. E a gente tinha uma conferência de adolescentes lá e tal. Deus reuniu lá quase 1.200 a 2.000 adolescentes dentro da igreja. Uau. E aí foi muito massa. Eu já tinha anunciado para eles. Foi quando eu entreguei o meu cargo e falei, tô indo embora. Aí o pastor, sério, você vai embora mesmo? Já tinha conversado com o pastor e tal. Você vai embora mesmo? Eu falei, vou embora. Você vai para onde? Eu falei, vou para Caxambu e tal. E vim. Aí entrei no barco para Tarsis de novo e tal. E fiquei, não, vou abrir igreja não, vou iniciar a igreja não, fiquei e tal. E aí Deus começou a falar comigo, vai, faz. Eu voltei ao Rio, conversei com o pastor, e ele me liberou, ele falou assim, não, você está liberado, cara, você pode, porque eu já tinha sido consagrado a pastor na Bolívia, e a evangelista na Bolívia, e aí saí de lá e comecei a caminhar com o pastor Guilherme, foi quem ativou o nosso ministério pastoral. E aí a gente veio para cá, e ficamos de 18, 19, final de 18 para 19 aqui em Caxambu, e quando deu janeiro de 2020, o culto já estava acontecendo na minha casa, a gente alugou o espaço e iniciamos a igreja. Uau. E foi até aí. Essa aí essa é a história. Chegou aqui. Chegamos aqui. Aí eu te conheci. Muito legal. E aí chama lugar de comunhão, né? Chama lugar de comunhão. Por que lugar de comunhão? O texto de João 17, 21 é aquela oração linda de Jesus, né, cara? Muito massa. E Jesus falou assim, eu quero que eles sejam um. E a igreja é lugar de quê, cara? É de comunhão. É o lugar da gente se encontrar, é o lugar da gente estar junto, é o lugar de eu entender as suas feridas. Eu tenho um amigo que ele diz assim, cara, o corpo de Cristo é um negócio muito fenomenal. Você está com uma dor de garganta, você não vai tomar a vacina no pescoço, você vai tomar no braço. O que é o corpo de Cristo? O braço dói para que a garganta melhore. Nossa. Deu para sacar? Sim. E aí eu falei assim, cara, o que é isso, bicho? Aí o corpo, o braço dói pro pescoço melhorar, para a garganta melhorar. Oh. E aí Deus foi falando comigo, vocês precisam criar esse lugar de comunhão, entender que a cruz é a minha ligação com Deus e a minha ligação com você. A gente está aqui à mesa, tendo essa comunhão. Só que eu não posso ir para a igreja, cara, e ficar ali em Deus e tal, maravilhoso, tremendo, e você passando necessidade, e eu não entender você. Eu não posso ir para a igreja pensando que a igreja é uma sociedade filantrópica, que eu vou me alinhar a você, que eu vou te ajudar, que eu vou prover para você e tudo mais, mas eu não tenho nada com Deus. Eu até, alguns dias atrás, eu gravei um vídeo e botei no Instagram da igreja,
E eu tava falando justamente sobre esse texto. Como é que eu vou passar a eternidade com você se eu não tenho vivência com você? Uau, muito bom. Entendeu? É muito bom a gente pensar assim, cara, vamos pra eternidade? Vamos. Mas lá não vai ser só eu e Deus. Vai ser eu, você, quem tá assistindo a gente, um montão de pessoas. Sim. Lógico, quem a gente não conheceu, mas, pô, eu tô andando aqui do teu lado, a gente é de cidades vizinhas. E por que a gente não pode ter essa comunhão? Por que a gente não pode ter essa amizade? Sim. E entender isso, entender que a gente cresce junto. Então a igreja, eu escolhi abraçar essa causa e ir crescendo junto. Existem coisas que eu já sei, mas que eu resolvi não ensinar para a igreja hoje. Bom, mas você está travando o conhecimento? Não, porque eu quero crescer junto com eles. Eu tenho gente na igreja com vários anos de igreja e tem pessoas que estão voltando para o evangelho agora, que estão começando agora. Aí quando você pensa que você tem um lugar de comunhão, você vai nivelar. O conhecimento é esse aqui, cara. A nossa mesa, nosso partir do pão lá na igreja, que é a Santa Ceia, é mesmo justamente isso. Tá todo mundo junto, entendendo. Se eu tiver que cancelar um culto porque tem alguém doente, eu vou cancelar o culto porque tem alguém doente. Muito bom. Muito legal. A gente tá para começar uma série na nossa igreja que vai tratar sobre a carta de Filipenses. E é interessante que Paulo vai falar assim: completem a minha alegria. Fazendo o que, Paulo? Tendo entranháveis afetos. E aí uma vez a gente foi pesquisar, estudar entranháveis afetos, é basicamente quando troca de órgão. Tipo, você pega o seu esse, e aí ele falou que vocês tenham entranháveis afetos de misericórdia. E a comunhão perfeita, né? E eu tava lendo, cara, eu ouvi a palavra e falei assim, não, eu vou pra Bíblia porque não é o que eu tô pensando. Suportai-vos uns aos outros. Uau, nossa, é muito bom. Só que aí, a gente pensa, suportar, tipo assim, pô, o Leandro é chato demais, eu tenho que dar aqui do lado dele. Não, é ser suporte, cara. É isso. O suportar é ser suporte um pro outro. É tipo assim, eu tava lendo ontem, eu vou pregar essa semana na igreja, eu tava lendo ontem 1 Coríntios capítulo 11. E aí Paulo vai dizer assim, cara, você vai comer? Você vai beber? Você faça para a glória de Deus. Para quê? Lá no final do texto, ele fala, do capítulo, ele fala assim, para que haja a salvação do outro. Então a minha vida não importa se a tua não se importar. Uau. Não interessa, tipo assim, eu chegar, eu botar na mídia e dizer assim, pô, o lugar tá grande, cresceu, tá bem pra caramba. E eu olho pra CMD que não cresceu, cara. Não é igreja, não é corpo. Você me entende? Nós abrimos as igrejas, nós abrimos os templos e colocamos placas, mas Jesus nunca participou de uma placa. Ele nunca participou de um sistema. Então, o falar de lugar de comunhão foi a causa que eu abracei, que eu e minha esposa abraçamos. Entender justamente isso, que nós estamos em um lugar de comunhão. Eu vou para um lugar onde eu vou ser restaurado. Eu vou a um lugar que eu vou saber isso. E aí, quando nós tivemos a primeira ceia, o primeiro partido do pão lá na igreja, foi muito interessante. Porque eu fui ministrar a ceia de Jesus. E aí, presta atenção no que ele diz lá em Lucas. Fazer isso em memória de mim. Isso o quê? Era comer pão e beber vinho? Não era, cara. Era comunhão. Era falar de partir. Comunhão é a hora que eu sangro para que você tenha. É a hora que a minha carne se rasga para que você tenha alguma coisa. Então ele vai falar justamente isso. Fazer isso aqui, ó. Parte. Não é a partir do pão. A gente tem um momento de mesa sempre. Nós nos conhecemos num momento desse. De partir do pão. Só que aí quando você me dá um telefonema pra saber, e aí, Bruno, como é que você tá? Eu tô bem. Aí sim tá acontecendo. Aí sim, cara. Aí a gente partiu o pão. E aí eu sabia que você tá, pô, eu fui ali, participei de mover, foi muito legal. Mas aí eu vou aqui, ó, só pra mim e minha igreja. E aí eu vou ligar pra uns caras e falar assim, não, cara, tem o Leandro lá em Baipendi, o cara é muito louco, tá com uma palavra e tal, vamos lá se alimentar do cara. Eu parti o pão, eu parti o vinho, entendeu? Cara, é isso, não tem o que falar, tipo... Falei demais. Não, a gente crê muito nisso, eu fiquei muito empolgado, porque a gente crê
exatamente assim, sabe? Sim. Eu creio que a igreja, ela é sobre um lugar de comunhão. E quando a gente fala de suportar, eu aprendi uma vez que é como se fosse uma árvore. E ela dá suporte para os seus frutos. Ou seja, eu pego o nutriente, mando pro fruto até que ele amadureça e eu envio ele. Isso, e ele não é meu refém, não. Eu envio ele para quê? Para alimentar outro. Para alimentar outro. Se eu não entender isso, cara, se eu não entender essa situação, dessa restauração, porque quando Jesus estava na cruz, o que ele faz foi justamente isso: ligar os homens aos homens e ligar os homens a Deus. Essa é a ideia da cruz. Lá na igreja a gente sempre, todas as mensagens eu sempre dando um jeito de chegar até a cruz. Porque se eu entender justamente esse princípio dos meus desejos, das minhas vontades, a gente está vivendo um momento de pandemia, que tudo que a gente poderia fazer é dizer assim, cara, eu não vou mais pregar, eu não vou mais abrir porta de igreja, porque eu preciso me resguardar. Eu entendo a necessidade, eu entendo, respeito e tenho feito o possível, tanto na igreja quanto na minha casa, até porque eu tenho 2 filhas e aí eu tenho que tomar cuidado demais. Mas não dá para eu pensar só na pandemia enquanto tem gente morrendo no mundo das drogas, tem gente morrendo em depressão, tem gente morrendo em angústia, e a gente vai ter que rachar sempre. Bem massa. Muito bom. E aí, pra gente caminhar pro final, eu queria que você falasse pra gente, assim, uma palavra que Deus tem comunicado com você, que vai edificar a gente. E nesse meio tempo, se for possível, você também falar o porquê ser cristão, que eu acho bem legal. Assim, por quê? Porque você nasceu num lar evangélico e cresceu, foi se desenvolvendo. Mas por que ser cristão, né? Tá, então eu vou do final pro começo. Beleza. É muito fácil a gente olhar para um cara que fala assim, pô, ele nasceu num lar evangélico. É mole para ele ser cristão. Não é. É muito mais difícil. Porque o cara que nasceu num lar cristão, ele tem todas as fichas em cima dele. Você tem que ser o cara que vai estar ali, que vai fazer, que vai viver, que vai... E aí, só que as oportunidades vêm de você se afastar de Deus sem sair da igreja. É isso. Sem tipo, entregar seu cartão de membro, sem desistir do ministério, você está afastado de Deus ali dentro da igreja. Você está ali ativo, cara, fazendo as coisas. E tem um livro do Mark Zwitt chamado O que Fazer com Esses Músicos. É um livro, assim, cara, fenomenal para quem trabalha com louvor, para quem lidera músicos, para quem lidera a igreja. E o Mark Zwitt, ele diz uma palavra muito interessante nesse livro. Ele falou assim, cara, quando a gente chegar no céu, Deus vai dizer assim, pô, que bom que você veio. Mas por que você não cuidou de pessoas? Por que você não evangelizou? Por que você não fez? Ah, porque eu estava fazendo a tua obra. Eu falei assim, pô, mas eu não mandei você fazer a obra. Eu mandei você cuidar de pessoas. Foi o que eu falei, foi o que Jesus falou para Pedro, não foi? Cuida das minhas ovelhas. Sim. Então, o desafio de ser cristão, para mim, e por que ser cristão, é porque apesar de ter um leque de opções, de usar um termo feio, de mesmo dentro da igreja se desviar da igreja, se desviar de Jesus, se afastar de Jesus, você escolher ficar ali. Uau. Por amor, por escolha. Tipo assim, não é aquele... Eu tava até brincando lá na igreja esses dias, não é aquele casamento na roça que o pai vinha com a arma, botava na cabeça do cara e disse assim, ó, você engravidou minha filha, você tem que casar. Não! É a minha escolha, é o prazer de estar ali, cara. Eu acho que estar na igreja e ir para a igreja, viver com Deus, são 2 coisas que eu tomo por base. É o meu direito e é o meu dever. Eu tenho direito de ser cristão através da morte de cruz. E qual é o meu dever? É ser cristão, cara. Eu escolhi isso. E eu não quero outra coisa. Você fez a outra pergunta que eu esqueci. Até antes de você fechar o que Deus está falando com você, porque eu acho legal isso pra gente crescer também. Eu queria que você falasse 3 referências assim de pessoas que você tem na sua vida, assim, talvez pastor, talvez uma igreja mesmo, e 3 na adoração, que eu sei que você também tem uma vertente na adoração. Cara, tudo que eu vou fazer, eu vou viver aquele momento. Então, hoje pastoreando uma igreja, eu tenho um cara que para mim é fenomenal, se chama Tom S. Heine. O cara, depois eu te mando uma foto do livro do cara. Ele escreveu 3 livros fenomenais. Eu já li 2 dele, preciso comprar mais livros dele. O primeiro livro que ele escreveu, ele sou membro da igreja. Ele diz, a igreja não é um clubinho. Eu não pago o dízimo para você poder pregar para mim.
eu não vou lá pagar o dízimo para poder ouvir um bom louvor. Esse é o cara que eu tenho lido hoje. Sim. Ele escreveu o Ministério Acolhedor. Por que as pessoas entram na igreja e não ficam na igreja? Isso é fenomenal. Uau. E o terceiro, ele faz um plágio, entre aspas, que ele diz quem mexeu no meu púlpito. Fazendo uma referência a quem mexeu no meu queijo. Ele fala sobre o fator do cara que vê as mudanças da igreja. E aí você fala assim, caramba, e agora? O que eu faço? Você tem um sistema tudo certinho ali. E aí Deus vira e fala assim, vai mudar agora. E você, e agora? O que eu faço? Então, esse cara, essa Heine é um cara que eu tenho lido muito justamente por conta dessa situação. Eu tenho me apaixonado muito por implantadores de igreja. Os caras que estão ali, tipo, começando a mesmo a lidar e você saber a história do cara. Então, são esse cara fora do Brasil. Como pastor, ele também acaba como ministro de louvor, o Marcos Brunet, na Argentina, que é um carioca morando na Argentina e fazendo um negócio fenomenal, fenomenal demais. E ainda como pastor, cara, eu vou citar um cara que foi quem ativou a minha vida ministerial, chamado João Nunes dos Santos. É um cara que é referência, foi pastor é o pastor da igreja lá onde eu tô. Ele tá lá esse ano, ele fez 28 anos pastoreando a mesma igreja. E é o cara que tem um livro chamado, não dele, mas tem um escritor chamado Stan Toller. Ele escreveu um livro chamado Minutos de Meditação para Líderes. E ele diz assim, o líder é aquele que diz, que vai na frente, olha para trás e diz, pode vir. Uau. Ou é o cara que vai chegar lá na frente e vai dizer assim, não vem. E o pastor João Nunes, ele está muito dentro dessa linha de pensamento do Stan Toller. Ele é um cara missionário, é um cara visionário, é um cara que investe no ministério, um cara que virou para mim e falou assim, eu vou pagar teu seminário para você poder aprender mais de Bíblia, eu vou te mandar para fora, eu vou investir em você. A hora que todo mundo dizia assim, pô, não, o cara é menino, é um moleque, vou botar o cara pregar no culto de domingo de noite? Pô, vou botar, tem 90 pastores, você não é nada, mas Deus mandou botar você poder pregar, vem pregar. Então eu honro muito esse cara, esse pastor em específico. Sim. E as minhas referências hoje, assim, como pastores e líder, é o Stan Toller, que foi um grande escritor, e o Tom S. Heine, que é um cara que é consultor de igrejas. Uau. E aí, dentro da adoração, minhas referências é o Cirilo, porque... Eu vi que ontem você postou a musiquinha dele. Eu postei a música dele, você viu, né? Eu postei um pedaço de intimidade lá, minha filha dormiu no meu colo. Eu falei assim, caramba, tá aqui gerando uma canção isso aqui. Eu peguei e postei um pedaço de intimidade. Quando eu tava na minha casa, ainda adolescente, olha só, cara, que legal. Eu tava na minha casa ainda adolescente, e aí eu tava ouvindo um CD Cetro de Justiça, não sei se você já teve o prazer de ouvir. Pensa num CD profético, assim, um CD absurdamente bom. Eu estava ouvindo o CD Cetro de Justiça dele, e aí ele falou assim, talvez você esteja dentro da tua casa, de joelhos dobrados, adorando a Deus. Receba da justiça de Deus, receba graça sobre graça. Uau. E aí até os meus vídeos, as minhas palavras, sempre cumprimento as pessoas assim. E eu estava dentro da minha casa e uma vez eu falei assim, um dia eu quero ir para Minas. E aí eu tentei vir pro CTMDT da Lagoinha, não consegui, tentei de tudo que é jeito, cara. Mas aquilo acendeu em mim lá na minha adolescência, dentro da minha casa, e hoje eu tô aqui conversando com você em Minas Gerais. Muito legal. Muito massa, né, cara? Então, as minhas referências é o Cirilo, internacional é o Julio Melgar, que é um guatemalteco, né? Ele era um cara, assim, absurdo. Se você achar na internet, botar Julio Melgar e Marcos Brunet, Julio Melgar e Cristiano Declaro, é um cara absurdo ministrando louvor, era um profeta demais, que o ano retrasado morreu de câncer. E aí a última canção dele foi ele e Cristiano Declaro cantando Já Não Sou Mais Escravo do Medo. E o cara tava um palito assim de magro, e aí ele falou justamente isso. E a galera da nova geração, que tipo, tem gente muito boa, gente muito legal, e eu tenho ouvido muito. Muito legal. É isso aí. Acrescentou muita gente pra gente pesquisar e aprender vou também. mandar, depois eu mando pra vocês. E aí, a palavra.
Agora, pra fechar mesmo, aí a voz que Deus está dando pra você agora, uma palavra. Assim. Então, cara, o que Deus está falando comigo, foi até o que eu tava lendo ontem em casa, eu tinha falado bastante coisa, cara. Mas esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 31, eu vou ler aqui na linguagem atual. Ele diz assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Interessante que ele não fala assim, quando você pregar, quando você orar, quando você ministrar louvor, ele está falando de cotidiano de vida. Uau. Então o que Deus tem falado comigo hoje? Não dá para poder dividir. Não dá para poder dizer assim, cara, eu sou crente aqui e ali eu não sou cristão. Não dá para poder dizer assim, cara, e agora eu tô vendo uma série aqui e eu não tô muito crente não. Pô, mas será que Deus está sendo glorificado nisso aqui? Será que as minhas ações estão sendo glorificadas? É uma vida que não dá para poder separar. A gente precisa parar com essa ideia de separar. Não, cara, é o meu dia de ministrar na igreja, então eu vou ter um momento de consagração, um momento de oração, um momento de busca. É o dia de eu participar do partir do pão ali da Santa Ceia. Então eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Eu disse lá na igreja, algo, se depois vocês quiserem editar e cortar, mas eu vou falar. Eu disse lá na igreja, pedir perdão para tomar Santa Ceia é a mesma coisa de dizer eu te amo quando você quer deitar com alguém. Meu Deus, cara. Sacou? Sim. Então, tipo assim, não dá pra poder dividir, não dá pra poder ter duas vidas. Você tem uma vida só, cara. Eu trabalho, eu entrei num ônibus pra poder te encontrar, e pra glória de Deus, eu passar no meio da rua, cumprimentar um vizinho, eu comer, eu beber. Deus tem que ser glorificado aqui nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus movimentos, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, no cuidado que eu tenho com a minha esposa, com as minhas duas filhas, e aí acaba sendo bênção. Uau. Essa é a palavra, cara. Uau. Não divida a sua vida. Muito bom, muito bom. É isso. Espero que você tenha sido muito edificado. Eu estou muito alimentado. Queria te agradecer. Obrigado, viu? Tamo junto, irmão. Valeu. Então, até a próxima, gente.